Olá, crianças, tudo bem? Então, vamos começar nossa semana, né? Começando pela segunda-feira. Eu espero que vocês tenham passado muito bem no final de semana, tá? E a aula de língua portuguesa hoje, de novo, é bem tranquila. É mais interpretação de texto, mais para a gente ver o gênero textual do texto de opinião, tá bom? Então vamos lá? Então, antes da gente começar a caracterização do texto de opinião, eu vou mostrar para vocês um texto de opinião sobre água doce, os conflitos envolvendo a água doce, tá bom? Esse artigo de opinião foi publicado no jornal Estadão e ele foi escrito por Gilberto Dupas, tá? Então, foi escrito em 2008. Na medida em que se torna globalmente mais escassa, a água doce deixa de ser considerada um bem público e, de acordo com o poder dos diferentes grupos, ela se torna propriedade cada vez mais privada e menos comum, gerando um grave conflito ecológico distributivo. No caso do Brasil, a complexa e pouco aprofundada polêmica sobre a transposição das águas do Rio São Francisco é um importante ensaio inicial sobre essa questão. Então, no primeiro parágrafo, ele apresenta a situação, ele apresenta o que está acontecendo a respeito da água, qual que é o conflito, qual é o ponto de partida para ele explicar os argumentos dele, tá? Então, os severos estragos que a poluição por resíduos químicos e o aquecimento planetário estão fazendo no estoque mundiais de água doce os colocam como prioridade na discussão estratégica sobre o poder e pode abrir imensas oportunidades para a América do Sul. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, já há mais de 1 bilhão de pessoas no planeta com severa carência de água potável, e vários cenários internacionais consideram que a disputa pelo acesso a ela poderá conduzir a inúmeros conflitos regionais. Uma pesquisa feita pela CIA, pelo Ministério da Defesa britânico e pela PricewaterhouseCoopers prevê várias possibilidades de futuras guerras por água no Oriente Médio, Ásia e África subsaariana. Na Europa, enquanto bilhões de euros são gastos na despoluição dos seus rios, cresce o mercado de importação desse líquido vital. A água doce não poluída de superfície já não é suficiente para atender a população dos Estados Unidos. Mais grave ainda é a situação das águas subterrâneas, envenenadas progressivamente por produtos químicos e bactérias, pela mancha da industrialização. A redução da disponibilidade da água já está gerando pesadas disputas naquele país. Os consumidores consideram-na um bem público essencial à saúde e à vida. Já os fornecedores negam qualquer relação entre acesso à água potável e temas como direitos humanos e questões sociais. Em busca de novas possíveis fontes de água, a atenção dos norte-americanos volta-se para o sul do continente. Alguns especialistas detectam estar se moldando uma doutrina Monroe ambiental, segundo a qual os recursos naturais do hemisfério devem levar em conta as prioridades dos Estados Unidos. O México, com situação ainda tranquila, pode vir a ser o primeiro a ser pressionado. Então, no segundo parágrafo, no terceiro, no quarto, no quinto, ele explica e argumenta sobre a escassez de água e a busca que os outros países farão para pegar água na América do Sul, que é, que é uma região que tem mais água, principalmente no Brasil, na Amazônia, tá? Então, depois disso tudo, nos últimos parágrafos, ele começa a finalizar. Então, aqui, como vemos, no último parágrafo, como vemos, a América do Sul pode ter, na escassez da água doce global, uma enorme vantagem mundial, ou meter-se em encrencas internas e hemisféricas. Tudo depende do bom senso, visão estratégica e articulação conjunta entre os países da região. Essa é uma oportunidade preciosa no mundo que caminha para difíceis impasses. Então, ele finaliza retomando a situação central, que é os conflitos ou não, tá? E, além disso, ele dá uma solução
de que ter bom senso, visão estratégica e articulação vai ajudar nesses conflitos que irão ocorrer, ok? Então, os artigos de opinião, eles têm essa estrutura. Primeiro, segundo, o primeiro parágrafo, introdução. Então, explica o assunto. Segundo, terceiro, quarto parágrafo, os parágrafos centrais, eles montam argumentos que o autor faz com que a gente pense sobre aqueles argumentos e tenta convencer a gente sobre aqueles argumentos, tá? Depois disso, ele finaliza apontando o argumento central novamente, retomando o argumento central novamente, e muitas vezes apontando uma solução para aquele problema, porque o artigo de opinião é sempre sobre algo polêmico, tá? Normalmente ele tem uma solução, ok? Então vamos ver nos slides? Então, atenção para as características de um texto de opinião. É um texto que tem como objetivo expor um ponto de vista. Pode se tratar de um tema polêmico, na maioria das vezes é um tema polêmico. Estrutura-se normalmente em introdução, no primeiro parágrafo, os argumentos no segundo, terceiro e quarto parágrafo, normalmente, e conclusão, tá? Então, tem 3 partes. E apresentam argumentos que justificam a opinião do autor. E ele tenta convencer o leitor a pensar como ele, tá? Então, a organização do texto, para a gente ver introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Esquematicamente, um artigo de opinião está organizado em 3 partes. Não é uma estrutura rígida, pois a expressão escrita permite muita flexibilidade. Porém, o esquema é útil para guiar os passos para escritores iniciantes, como vocês. Então, a introdução tem uma descrição do assunto que gera polêmica. Desenvolvimento tem a tese do autor, que tem uma proposta ou um posicionamento do autor já. Tem uma tese contrária. Normalmente o autor aponta pessoas que são contrárias, atitudes que são contrárias ao que ele diz e como elas afetam a situação da polêmica. Refutação da tese e argumentos da tese dele. Então, ele tenta argumentar a todo momento sobre algo. E conclusão, onde ele fecha o texto e reforça a tese, ok? Pensando no texto lido no início da unidade, que era sobre o círculo, vocês vão ler mais 2 textos que estão entre essas páginas que eu coloquei aí. E tem o texto 1 e o texto 2. Ele tem espaços na frente de cada parágrafo. Vocês já façam isso que eu vou falar agora. Numerem os parágrafos de 1 até o número que der. Não vou dar essa dica, né? Nos 2 textos, tá? Os 2 começando com 1, ok? Porque vocês vão utilizar isso nas atividades, tá? Então, pensem sobre o texto lido, leiam os 2 textos com calma e opinem em algumas questões, tá bom? Vai pedir para vocês opinarem. Então, as questões estão na página 32 até a 36. Ok? Beijos. Qualquer dúvida pode me procurar.